Prepare-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido. Esta não é uma simples coletânea de histórias de terror, são relatos que tocaram o abismo da escuridão humana e emergiram para assombrar até os corações mais fortes. Esqueça tudo o que você acha que sabe sobre o medo, pois o que você vai ouvir agora são contos que transcendem a lógica, arrastando você para dentro de um pesadelo do qual talvez você não queira acordar. Se o terror fosse uma arte, estas seriam suas obras-primas. Segure-se firme, apague as luzes, e lembre-se, o verdadeiro horror não está naquilo que você vê, mas no que você sente. O encontro de Sheila com o homem misterioso. Sheila sempre sonhara em fazer um cruzeiro. Quando finalmente teve a oportunidade de embarcar em um navio luxuoso que cruzaria a costa do Brasil, sentiu como se estivesse prestes a realizar um desejo de longa data. O oceano vasto e infinito sempre a fascinou, e passar dias navegando em águas tranquilas parecia o refúgio perfeito para escapar da monotonia de sua vida cotidiana. O navio, chamado Oceano Estrela, era um gigante flutuante com vários andares, piscinas cintilantes, restaurantes requintados, e um cassino deslumbrante. Desde o momento em que pisou a bordo, Sheila foi envolvida por um senso de aventura e de possibilidades. Cada detalhe do cruzeiro foi projetado para oferecer luxo e relaxamento, e ela estava decidida a aproveitar cada segundo. No entanto, logo no segundo dia da viagem, algo estranho aconteceu. Enquanto explorava o deck superior, em uma área menos frequentada pelos outros passageiros, Sheila sentiu um arrepio súbito, como se uma corrente fria tivesse passado por ela. Olhando ao redor, viu que o céu estava claro e o sol brilhava intensamente. Não havia motivo para sentir frio, e isso a deixou um pouco inquieta. Foi então que ela ouviu pela primeira vez. Um homem alto, de cabelo escuro e olhos que pareciam ocultar segredos profundos, estava encostado na grade, olhando fixamente para ela. Sheila tentou desviar o olhar, mas algo na expressão do homem a manteve presa, como se seus olhos fossem ímãs, puxando-a para um lugar obscuro e desconhecido. Ele não sorriu, não acenou, não fez nenhum gesto de reconhecimento. Apenas ficou lá, observando-a com uma intensidade que fez o coração de Sheila acelerar. Sentindo-se desconfortável, ela decidiu sair dali, voltando para a área mais movimentada do navio. Nos dias que se seguiram, Sheila notou o homem em diferentes partes do navio. Ele nunca se aproximava, nunca falava com ela, mas estava sempre lá, na periferia de sua visão, como uma sombra que a seguia onde quer que fosse. O que inicialmente parecia ser apenas uma coincidência começou a parecer deliberado, e a inquietação de Sheila se transformou em medo. Certa noite, Sheila decidiu tentar escapar daquele sentimento sufocante que a perseguia desde que vira o homem pela primeira vez. Ela desceu até a boate do navio, onde a música alta e as luzes piscantes prometiam distraí-la de seus pensamentos sombrios. Misturou-se à multidão de passageiros, permitindo que a música envolvesse e afastasse os pensamentos perturbadores. Por um momento, funcionou. Sheila conseguiu relaxar, esquecer-se do homem misterioso e das sensações estranhas que ele despertava nela. Mas, ao se virar para pegar uma bebida no bar, ela ouviu novamente. Ele estava lá, do outro lado da sala, observando-a com o mesmo olhar penetrante. O medo a dominou. Como ele sempre conseguia encontrá-la? Por que ele estava fazendo isso? Sheila não queria parecer paranoica, mas o desconforto crescia a cada vez que o via. Ela sabia que precisava sair dali. Ela deixou a boate apressadamente, seu coração disparado. O navio estava quieto àquela hora da noite, com a maioria dos passageiros já em suas cabines. Sheila caminhou rapidamente pelos corredores desertos, sentindo-se mais sozinha e vulnerável do que nunca. Quando finalmente chegou à sua cabine, entrou rapidamente e trancou a porta atrás de si. Suas mãos tremiam enquanto tentava acalmar sua respiração descontrolada. Estou segura aqui, disse a si mesma em voz baixa, tentando acreditar em suas próprias palavras. Mas o silêncio da cabine, que antes era reconfortante, agora parecia opressivo. Sheila sentia que as paredes estavam se fechando ao seu redor, e o som do mar batendo contra o casco do navio soava ameaçador, como se algo sinistro estivesse se aproximando. Foi então que ela ouviu um som baixo, quase imperceptível, vindo do banheiro.
Parecia o som de água escorrendo, mas Sheila tinha certeza de que havia fechado bem a torneira. Com o coração na boca, ela se aproximou da porta do banheiro, a mão trêmula segurando a maçaneta. Lentamente, ela girou e empurrou a porta. O banheiro estava escuro, mas no instante em que acendeu a luz, Sheila o viu. O homem misterioso estava ali, parado em frente ao espelho, olhando para o reflexo de Sheila com aquele mesmo olhar profundo e ameaçador. O terror que Sheila sentiu foi tão intenso que ela mal conseguia respirar. Ela tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua boca. Suas pernas, antes fortes e seguras, agora pareciam feitas de gelatina. Tudo o que ela queria era fugir, escapar daquela presença que agora a sufocava. Mas, antes que pudesse se mover, o homem começou a andar em sua direção, seus passos lentos e deliberados. Desesperada, Sheila finalmente conseguiu gritar. Um grito de puro terror que ecoou pela cabine e possivelmente pelo corredor. Mas o homem não parou. Ele se aproximou mais e mais, até que Sheila foi forçada a recuar, colidindo com a parede atrás de si. Então, como se a realidade tivesse se fragmentado em um pesadelo, o homem desapareceu. Sheila ficou ali, ofegante, olhando em volta, tentando entender o que havia acabado de acontecer. O banheiro estava vazio. Nenhum sinal de que alguém, além dela, havia estado ali. No entanto, o medo que sentia era real. Ela sabia que não havia sido uma ilusão, que aquele homem, ou o que quer que fosse, estava realmente atrás dela. O que ele queria? Por que a perseguia? Sheila não conseguia encontrar respostas, apenas uma certeza: ela precisava sair daquele navio, precisava escapar daquela ameaça invisível. Nos dias seguintes, Sheila evitou as áreas comuns do navio, ficando o máximo de tempo possível em sua cabine. Mas a sensação de ser observada não a abandonava. Mesmo dentro da segurança relativa de sua cabine, Sheila sentia que ele estava perto, sempre à espreita, esperando o momento certo para atacá-la novamente. Na última noite do cruzeiro, Sheila não conseguiu dormir. Ficou deitada na cama, olhos fixos no teto, ouvindo cada pequeno som ao redor. Quando o relógio marcou 3 horas da manhã, ela ouviu algo que a fez gelar até os ossos. 3 batidas lentas e rítmicas na porta de sua cabine. Sheila se levantou lentamente, sua respiração curta e entrecortada. Aproximou-se da porta com cautela, tentando ver quem estava do outro lado através do olho mágico. Mas não havia ninguém lá. Apenas o corredor vazio e silencioso. Com o coração batendo descontroladamente, Sheila recuou da porta, agora certa de que o pesadelo estava prestes a chegar ao seu clímax. Mas quando se virou para voltar para a cama, ele estava lá. O homem misterioso estava dentro de sua cabine, parado a poucos metros dela. Dessa vez, Sheila não tentou gritar ou correr. Ela sabia que não havia para onde fugir. Apenas ficou ali, olhando para ele, aceitando seu destino. E enquanto ele se aproximava lentamente, a última coisa que Sheila viu foi aquele sorriso frio e sem vida se espalhando pelo rosto do homem, antes de tudo escurecer. Quando o navio atracou no porto na manhã seguinte, Sheila não foi vista desembarcando. Sua cabine foi encontrada vazia, suas coisas intocadas. Mas ninguém conseguiu explicar o que havia acontecido com ela. Para os outros passageiros, ela simplesmente desapareceu, sem deixar vestígios. E o homem misterioso, seja lá quem ou o que ele fosse, havia cumprido seu objetivo. Se você está gostando deste banquete de terror, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias que vão gelar a sua espinha. Deixe seu like se os calafrios estão valendo a pena e compartilhe nos comentários o que você achou ou se já passou por algo similar. Sua interação é fundamental para continuarmos trazendo o melhor do medo diretamente para você. O pesadelo de Devon com o celular perdido. Devon tinha certeza de que essa viagem de cruzeiro seria o ápice de sua vida. Ele estava a bordo do navio Mar Azul, uma embarcação colossal que navegaria por águas tropicais durante uma semana inteira. Devon, um jovem de 20 e poucos anos, havia planejado essa viagem meticulosamente, imaginando cada detalhe das festas, dos passeios e das noites estreladas no convés.
Era o tipo de aventura que prometia memórias inesquecíveis. No segundo dia de viagem, depois de um dia repleto de atividades, Devon decidiu dar uma volta pelo convés superior, onde poucos passageiros se aventuravam à noite. Ele gostava da quietude daquele lugar, longe da música alta e das risadas que ecoavam pelos bares e salões do navio. O mar, escuro e infinito, parecia sussurrar segredos antigos e esquecidos, e Devon gostava de se perder nesses pensamentos. Enquanto estava ali, olhando para as ondas que se quebravam contra o casco do navio, algo estranho aconteceu. O celular de Devon, que estava seguro no bolso de sua bermuda, de repente vibrou com uma força incomum. Ele o retirou rapidamente e viu que havia uma notificação de uma mensagem. No entanto, não havia sinal de internet ou rede disponível naquele ponto do navio, algo que ele já havia notado mais cedo. Intrigado, Devon desbloqueou o celular para ler a mensagem. Era de um número desconhecido, e o conteúdo da mensagem era curto, mas perturbador: "Eu vejo você." Devon olhou ao redor, mas o convés estava vazio. Sentiu um arrepio subir por sua espinha. A mensagem parecia ser uma brincadeira de mau gosto, mas quem poderia estar fazendo isso? Ele pensou em um dos amigos que fizera a bordo, talvez alguém estivesse tentando assustá-lo. Riu nervosamente, colocando o celular de volta no bolso, e decidiu que era hora de voltar para o salão principal. Quando estava prestes a sair do convés, o celular vibrou novamente. Outra mensagem do mesmo número. "Não adianta correr, Devon." O medo começou a tomar conta dele. Como alguém poderia saber o nome dele? Ele olhou ao redor mais uma vez, tentando encontrar algum sinal de que não estava sozinho. Mas o convés continuava vazio, exceto pelo som das ondas quebrando lá embaixo. Devon não queria parecer paranoico, mas a situação estava ficando cada vez mais estranha. Ele desceu rapidamente as escadas em direção ao salão principal, onde o som da música e o burburinho das vozes ofereciam um refúgio para seus pensamentos inquietos. Tentou se convencer de que era apenas uma coincidência, que talvez alguém tivesse conseguido seu número de alguma forma e estivesse pregando uma peça. Mas, enquanto caminhava pelo salão lotado, seu celular vibrou mais uma vez. Desta vez, a mensagem era mais longa: "Estou mais perto do que você imagina. Você acha que pode se esconder de mim?" O sangue de Devon gelou. Ele olhou em volta, agora mais preocupado do que nunca. A cada rosto desconhecido que passava por ele, uma nova onda de pânico o atingia. Quem estava fazendo isso? Quem o estava seguindo? Devon não conseguia pensar em ninguém que o quisesse mal, especialmente em um lugar tão distante de sua casa. Decidido a acabar com aquilo, ele tentou ligar de volta para o número, mas não havia sinal algum. Sentiu a frustração crescer dentro de si. Como alguém podia estar lhe enviando mensagem sem rede? Aquilo não fazia sentido, a menos que não fosse uma pessoa comum. Devon não era do tipo supersticioso, mas as histórias que ouvirá sobre o navio começaram a ressurgir em sua mente. O Mar Azul era famoso, não apenas por sua grandiosidade, mas também por suas lendas macabras. Falaram-lhe sobre passageiros que desapareceram sem deixar rastros, sobre cabines que pareciam ser assombradas por vozes e sussurros. Ele nunca tinha dado muita atenção a essas histórias, mas agora, com as mensagens estranhas, começou a se perguntar se havia alguma verdade nelas. Decidiu que precisava sair daquela multidão e pensar com clareza. Foi até sua cabine, trancou a porta e tentou relaxar. Talvez, se ele ignorasse as mensagens, aquilo pararia. No entanto, assim que se sentou na cama, o celular vibrou novamente. "Estou aqui, Devon. Abra a porta." Seu coração começou a martelar no peito. Ele sabia que não havia ninguém do lado de fora. Tentou não ceder ao medo, mas cada parte de seu ser estava gritando para não abrir aquela porta. Quando finalmente tomou coragem para olhar pelo olho mágico, o corredor estava vazio. Ele respirou fundo, tentando controlar o pânico crescente. Estava seguro ali dentro, ou pelo menos assim pensava. Mas, quando se virou para voltar à cama, o celular vibrou novamente.
Ele quase não teve coragem de olhar, mas o fez. Você realmente acha que uma porta vai me impedir? Devon sentiu a sala começar a girar ao seu redor. Ele estava perdendo o controle. O som do mar batendo contra o casco, que antes era reconfortante, agora parecia uma ameaça constante, como se algo estivesse prestes a invadir sua cabine. O ar parecia pesado, difícil de respirar, e ele começou a se sentir claustrofóbico naquele espaço que, de repente, parecia muito menor. Ele jogou o celular na cama e começou a andar pela cabine, tentando encontrar uma explicação racional para tudo aquilo. Talvez estivesse enlouquecendo, talvez fosse algum tipo de alucinação causada pelo estresse da viagem. Mas não importava o quanto tentasse se convencer disso, as mensagens continuavam chegando, cada uma mais perturbadora que a anterior. Você não pode fugir de mim, Devon. Eu estou em todos os lugares. Olhe pela janela. Com as mãos trêmulas, Devon se aproximou da janela de sua cabine, mas a escuridão lá fora não permitia que ele visse nada além de seu próprio reflexo no vidro. Ele ficou parado ali por um momento, observando o próprio rosto pálido e suado, até que algo se mexeu no reflexo. Atrás dele, a figura de um homem alto e sombrio surgiu. Devon virou-se instantaneamente, mas não havia ninguém ali. Só o vazio da cabine. Ele correu para a porta, destrancou-a e saiu correndo pelo corredor, o terror agora o controlando completamente. Não sabia para onde estava indo, só sabia que precisava sair daquele lugar. Quando chegou ao convés, o ar fresco da noite o atingiu como um tapa, mas o alívio foi temporário. O navio parecia deserto, o som da festa distante na proa mal chegava até ali. Devon estava sozinho. Sozinho com aquilo que o perseguia. Ele olhou em volta, tentando encontrar alguma saída, alguma maneira de escapar daquele pesadelo. Mas, onde quer que ele olhasse, sentia que estava sendo observado, que aquela presença sinistra estava se aproximando, mais perto a cada segundo. O celular vibrou novamente, e contra seu melhor julgamento, Devon olhou para a tela. Já estou aqui. Antes que pudesse reagir, algo o empurrou violentamente. Devon caiu, batendo a cabeça contra o metal frio do convés. Sua visão começou a escurecer, o som do mar e do vento misturando-se em uma cacofonia que parecia zombar de seu desespero. Com as últimas forças que tinha, tentou se levantar, mas o peso invisível em seus ombros o manteve preso ao chão. A escuridão o envolveu completamente, e a última coisa que ouviu antes de perder a consciência foi o som de seu celular vibrando, uma última mensagem que ele nunca teria a chance de ler. Na manhã seguinte, os tripulantes encontraram o celular de Devon no convés, ainda ligado, mas sem sinal de seu dono. Seu desaparecimento foi registrado como mais um mistério sem solução nos anais do Mar Azul. O celular, porém, permaneceu intacto, e as mensagens enigmáticas continuaram a chegar, agora para qualquer um que ousasse ativá-lo novamente. Se essas histórias estão te deixando com medo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos contos macabros. Dê um like se o terror está te impressionando e compartilhe suas reações nos comentários. Seu apoio ajuda a manter o pavor vivo e garante que mais histórias sombrias cheguem até você. A Ordeal do Barman no cruzeiro. O Estrela do Oceano era conhecido por ser um dos navios de cruzeiro mais luxuosos que cruzavam os mares tropicais. Seus decks brilhavam com opulência, e os passageiros eram recebidos com o que havia de melhor em termos de conforto e entretenimento. Para Eduardo, no entanto, aquele navio era apenas mais um local de trabalho, onde ele servia coquetéis e ouvia as histórias dos turistas endinheirados. Eduardo trabalhava como barman há quase uma década, sendo os últimos 3 anos passados em navios de cruzeiro. Já havia visto de tudo, e festas animadas que varavam a noite, romances de férias que duravam apenas o tempo da viagem e até mesmo alguns passageiros que não aguentavam a pressão do mar e enlouqueciam antes do fim do cruzeiro. Ele, contudo, sempre manteve uma postura firme e discreta, servindo bebidas com um sorriso no rosto e evitando se envolver demais nos dramas alheios. Naquela noite, o bar estava particularmente agitado. O clima tropical e as luzes cintilantes davam um ar festivo ao local, e Eduardo mal conseguia acompanhar os pedidos que vinham de todas as direções.
Homens de meia idade riam alto, mulheres com vestidos extravagantes dançavam ao som da música ao vivo, e ele seguia em seu ritmo frenético, enchendo copos e misturando coquetéis como se fosse uma máquina. Tudo parecia normal, até que um homem apareceu no bar. Ele era diferente dos outros, não sorria, não estava acompanhado, e seu olhar tinha uma profundidade que fez Eduardo estremecer por dentro. O homem estava vestido de preto, um contraste gritante com as cores vibrantes ao redor, e tinha um semblante sério, quase taciturno. Por favor, disse o homem, sua voz baixa e firme. Eduardo acenou com a cabeça e pegou uma garrafa de rum da prateleira, servindo um copo generoso. Ao entregá-lo, notou que o homem não olhava para ele, mas sim para o espelho atrás do bar, onde o reflexo dos outros passageiros dançando e rindo parecia ser o único ponto de interesse para ele. O senhor está bem? Eduardo perguntou, sentindo-se compelido a romper o silêncio desconfortável. O homem sorriu levemente, mas não de uma maneira que transmitisse felicidade. Estou apenas apreciando a vista. Eduardo não sabia como responder a isso, então voltou ao trabalho, tentando ignorar o calafrio que subia por sua espinha. O homem ficou ali por um bom tempo, sem dizer mais nada, apenas observando os outros pelo espelho, enquanto tomava seu rum lentamente. A cada gole, parecia mais e mais imerso em seus próprios pensamentos, como se estivesse planejando algo. Finalmente, depois de o que pareceu uma eternidade, o homem terminou a bebida, deixou uma nota dobrada no balcão e se levantou. Eduardo ficou observando enquanto ele desaparecia na multidão, aliviado por vê-lo partir, mas ainda desconfortável com a presença dele. Quando foi pegar a nota, Eduardo notou algo estranho. Ela estava completamente seca, apesar de estar em um balcão molhado, repleto de respingos de bebida. Mais estranho ainda, a nota estava gelada ao toque, como se tivesse sido deixada em um freezer. Ele tentou afastar as sensações perturbadoras, mas aquela noite parecia não querer deixá-lo em paz. Mais tarde, quando o bar finalmente começou a esvaziar, Eduardo aproveitou a calmaria para limpar o balcão. O silêncio depois do barulho ensurdecedor era quase opressor, e ele estava ansioso para terminar o turno e descansar. Foi quando ouviu um som de passos atrás dele. Virou-se rapidamente, esperando ver um passageiro atrasado ou um dos outros funcionários, mas não havia ninguém ali. A área estava vazia. Eduardo franziu a testa, sentindo o coração bater mais rápido. Talvez fosse apenas o barulho de alguma coisa caindo em um dos outros bares ou salões do navio. Mas, então, o som veio novamente. Passos, lentos e deliberados, como se alguém estivesse caminhando em sua direção. Eduardo olhou em volta, tentando localizar a origem do som, mas era como se o barulho viesse de todos os lados. Sentiu um suor frio começar a se formar em sua testa. O som parou abruptamente, e por um momento, tudo voltou ao normal. Eduardo respirou fundo, tentando se acalmar. Talvez estivesse apenas cansado. Afinal, havia trabalhado por horas sem descanso. Decidiu que era hora de fechar o bar e sair dali. Pegou suas coisas e foi em direção à porta, mas antes de alcançá-la, as luzes começaram a piscar. O ambiente, que antes parecia tão acolhedor, agora parecia hostil. As sombras se estendiam pelo chão, dançando de maneira irregular a cada piscada das luzes. Eduardo sentiu-se observado, como se algo estivesse espreitando nas sombras, esperando o momento certo para atacar. Ele tentou acelerar o passo, mas, de repente, o chão pareceu ceder sob seus pés. O mundo ao seu redor girou, e ele caiu no chão, batendo a cabeça com força. Atordoado, ele olhou ao redor, tentando entender o que havia acontecido, mas sua visão estava embaçada. Ele ouviu os passos novamente, mais próximos agora, mas não conseguiu se mover. Uma sombra se aproximava dele, e embora Eduardo quisesse gritar, sua voz não saía. A figura que se aproximava emergiu das sombras, e Eduardo reconheceu o homem de preto do bar. O sorriso que antes era apenas desconcertante, agora parecia carregado de intenções sinistras. Eduardo tentou se arrastar para longe, mas estava paralisado pelo medo. O homem se agachou ao lado dele, seus olhos refletindo a luz intermitente do bar.
Você não deveria ter me notado, disse o homem, sua voz tão fria quanto o toque da nota que havia deixado. Agora, estamos ligados. E eu nunca deixo minhas ligações inacabadas. Com essas palavras, o homem desapareceu na escuridão, e o bar se tornou silencioso novamente. Eduardo, ainda atordoado e ferido, tentou se levantar, mas suas pernas não o obedeciam. O medo o havia deixado impotente. Ele percebeu, então, que não estava mais sozinho. As sombras ao seu redor começaram a se mexer, formando figuras indistintas que pareciam sussurrar seu nome. Eduardo sabia que precisava sair dali, mas não conseguia se mover. As figuras se aproximavam cada vez mais, e ele sentiu uma mão fria tocar seu ombro. O toque era gélido, como a morte, e uma voz sussurrou em seu ouvido: "Você será um de nós." Com um esforço supremo, Eduardo conseguiu se levantar, cambaleando até a porta. Quando finalmente abriu e saiu para o corredor, as luzes do navio estavam normais, e o barulho distante das festas voltou a preencher o ar. Mas ele sabia que algo havia mudado. Sentia-se diferente, como se algo estivesse se apoderando dele por dentro. Nos dias que se seguiram, Eduardo tentou ignorar os incidentes daquela noite, mas as coisas só pioraram. Começou a ver o homem de preto em todos os lugares, nos reflexos dos espelhos, nas sombras dos corredores, até mesmo nos rostos dos passageiros que servia. O riso e as conversas das pessoas ao seu redor se tornaram distantes, como se ele estivesse preso em uma bolha de isolamento. Uma noite, enquanto limpava o bar, Eduardo encontrou mais uma nota sobre o balcão. Novamente, estava seca e gelada, como a anterior. Desta vez, ao pegá-la, um calafrio percorreu sua espinha. Havia algo escrito nela, uma mensagem curta, mas clara: "Você não pode escapar." Eduardo sabia que estava condenado. Não importava para onde fosse, o homem de preto o seguiria. Ele era parte do navio agora, uma alma perdida nas profundezas do oceano, destinada a vagar pelos corredores e bares, sempre servindo, sempre observando, mas nunca encontrando paz. Naquela noite, ele desapareceu. Quando a equipe de manhã chegou para abrir o bar, encontraram tudo em perfeita ordem, exceto por uma única nota dobrada sobre o balcão. Ninguém jamais viu Eduardo novamente, mas alguns dizem que, em noites silenciosas, é possível ouvir o som de copos sendo arrumados, de uma garrafa sendo aberta, e, às vezes, até o sussurro de uma voz assombrada que nunca encontra descanso. Sobreviver a essas histórias não é para qualquer um. Se você chegou até aqui, parabéns, você é mais corajoso do que a maioria. Não se esqueça de se inscrever no canal para garantir que as próximas histórias de terror cheguem diretamente até você. Prepare-se, pois o medo nunca descansa. Nos vemos no próximo vídeo, e se você tiver coragem de voltar. Até breve.